Não é maravilhoso? Realmente maravilhoso, né? Ele nos salvou através da sua morte ali na cruz do Calvário. Eu tenho lido um pequeno relato há muito tempo atrás de uma mãe americana, né, que tinha as mãos todas enrugadas, e ela tinha um filhinho pequeno ainda, e o filhinho sempre perguntava para ela: mãe, por que as mãos da senhora são tão feias, né? Ela sentia aquela dor lá dentro, né? Mas ela não podia explicar, porque o menino não tinha como entender, não adiantava ela explicar, né? E várias vezes aquele filhinho falava isso com ela: mãe, por que a senhora tem as mãos tão feias, né? Mas ele foi crescendo e depois já estava numa idade de entender, e ele chegou na mãe e falou: mãe, por que as mãos da mãe do meu amigo são tão bonitas e as da senhora são tão feias, né? Ela falou: filho, senta aqui no meu colo e eu vou te explicar, né? Ela pôs ele no colo, começou a conversar comigo. Ela disse: olha, quando você era pequenininho, a mamãe estava aqui na cozinha fazendo comida e você estava lá na sala brincando, mas você passou perto demais da lareira e o fogo pegou na sua roupa e você gritou. Quando você gritou, a mamãe correu lá, você estava em chamas. Então, para salvar você, a mamãe bateu a mão, tirou a roupa e salvou você de morrer queimado. Mas as mãos da mamãe foram todas queimadas, e é por isso que elas são assim tão feias. O menininho pegou a mão da mãe dele e começou a beijar e disse: mamãe, as mãos da senhora são as mais lindas do mundo. Como é que nós vemos as mãos furadas do Senhor Jesus? Ele sofreu para me salvar, para salvar você. Será que nós podemos reconhecer o tamanho do sofrimento dele? Será que nós podemos abrir o coração e dizer: Senhor, eu te amo, porque tu entregaste ao sofrimento, te entregaste ao sofrimento para me salvar? Irmãos, a coisa melhor para o Senhor Jesus Cristo é ver o resultado do seu sofrimento, é ver quando nós chegamos a Ele e dizemos: Senhor, nós te amamos, não é verdade? Ele nos amou primeiro, mas nós o amamos porque Ele nos amou e porque Ele sofreu por nós. E o último ferimento no seu corpo não é menos interessante, é a incisão. Vamos para o Salmo 22 novamente. Vamos olhar para o Salmo 22 e vamos voltar para o verso 16. Cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Eu queria que nós voltássemos para Mateus 27. Verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele clama por Elias.
E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta do caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Agora desce mais embaixo. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo. Agora, eu queria que nós fôssemos para o Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos notar então aqui o último sofrimento de Nosso Senhor. Verso 33. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós o creiais. E eu queria que vocês notassem, uma pena, né? Eu queria que vocês notassem exatamente esse ferimento. Né? Quando os soldados foram ali para retirar os corpos da cruz, porque os corpos não podiam ficar, porque no próximo dia era sábado, eles quebravam as pernas dos malfeitores, para que eles morressem. Quebrou de um. Mas quando eles foram ao Senhor Jesus Cristo, eles não lhe quebraram as pernas, porque a profecia dizia que nenhum osso foi quebrado. Mas um soldado pega uma lança e com ela ele perfura o corpo do Senhor. E a sua lança perfura o seu coração. E sai sangue e água. Um sinal evidente de que o Senhor já estava morto há algum tempo. Sabe por que, irmãos, ele morreu? Vamos voltar para o Salmo 69. Salmo 69, e veja o verso 20. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas de balde, por consoladores, mas não achei. E eu quero que os irmãos notem isso. O opróbrio partiu-me o coração. Quando nós pensamos naquele acontecimento do soldado enfiar a lança e sair sangue e água, dizem os médicos que o nosso coração é envolto com uma
uma camada como se fosse um plástico que chama pericárdio. E quando alguma coisa acontece com o nosso coração, então a água e o sangue saem e vão enchendo aquela bolsa. E foi justamente isso que aconteceu. O coração partiu pelo sofrimento tão grande que eles estavam sofrendo. E a água e o sangue saídos do coração estavam ali, naquela bolsa chamada pericárdio. Mas quando o soldado enfia a lança, ele perfura o pericárdio. E o sangue e a água joga com força, indicando que o Senhor já estava morto, porque o seu coração foi partido. E o que é que partiu o coração dele? O sofrimento pelo meu pecado, pelo seu. Não foi um sofrimento, não foi o mesmo sofrimento dos malfeitores que estavam ali. Os malfeitores também estavam ali pendurados na cruz, mas não estavam sofrendo como nosso Senhor, irmãos. Nosso Senhor não sofreu somente a dor física, Ele suportou o peso da ira de Deus contra os nossos pecados. Ele sofreu para nos salvar, Ele sofreu para nos libertar da perdição eterna. E nós temos que olhar para o Senhor e agradecer a Ele por tamanho sofrimento. Seria bom a gente pensar no que o profeta falou, né? Ele fala no capítulo 53: o fruto do penoso trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. E o fruto do penoso trabalho da sua alma é aquele que entrega a vida a Ele, é aquele que despreza esse mundo, o pecado e tudo, para viver com Ele, para andar com Ele, para fazer a sua vontade. Eu sou fruto do penoso trabalho da alma dele. Você pode ser, e nós devemos ser. Devemos ser gratos ao Senhor por ter sofrido tanto por nós. Aquele menino, ele não entendia, não é? Que a mãe sofreu tanto para salvar ele. E várias vezes ele feria o coração da mãe quando ele dizia: por que as suas mãos são tão feias? Ele não podia entender. Mas um dia que ele entendeu que a sua mãe tinha as mãos queimadas, enrugadas, porque ela se sacrificou para salvar ele, ele achou que as mãos dela eram as mais lindas do mundo e beijava essas mãos. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, irmãos, não existe nada nesse mundo que nos leve a distanciar dele, a deixar de servi-lo, a deixar de fazer a sua vontade. Até o seu coração partiu por amor a nós, tanto sofrimento. E esse sofrimento não pode ficar no esquecimento. Que nesta noite nós possamos abrir nossos corações em amor. Vamos dizer ao Senhor: Senhor Jesus, nós te amamos. Bendito seja o nosso Salvador. Amém. Amém.